Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Estamos iniciando hoje a programação do canal do Krishna West Brasil. E desculpa pelo pequeno atraso, mas estamos muito felizes que vocês estão aqui hoje e recebemos um convidado muito especial, que é Hridayananda Das Goswami, Howard Resnick. E também gostaríamos de divulgar as outras mídias sociais que nós temos, o Instagram, o Facebook, que você pode acompanhar as nossas divulgações das programações do canal por lá. A partir de agora, a gente vai começar uma programação semanal de lives, palestras, entrevistas. Você pode mandar sugestão também de temáticas e trabalhos relacionados com o assunto de Bhakti Yoga. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco e acesse o nosso site, krishnawest.com.br. E também para encontrar lá tem uma seção que mostra os grupos de estudos por todo o Brasil. Então, você tem os contatos, tem Instagram, tem e-mail, lá você pode acessar tudo isso. Então, muito bem-vindo, Acharya Deva, muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Meu prazer. Vamos a uma breve biografia do nosso entrevistado de hoje, para Só caso um alguém... detalhe, desculpa a cama atrás, estou num motel na Serra de Arizona e Sem problemas. foi sem querer. O foco é o Senhor. Então, para quem não conhece, Hridayananda Das Goswami é um líder espiritual na ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. É um projeto de Srila Prabhupada mundial. E Srila Charyadeva é pioneiro e renomado professor de Bhakti Yoga no mundo ocidental. Na vanguarda do diálogo religioso contemporâneo, ele é celebrado por sua capacidade única de adaptar a sabedoria da Índia antiga em ensinamentos compreensíveis para o público ocidental. Ele é conhecido como Acharya Deva, como vocês podem observar como estou chamando ele por aqui, e ele cresceu em Los Angeles, Califórnia, e começou seus estudos na Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde participou dos movimentos políticos e culturais do final dos anos 60. Em 1969, depois de assistir uma palestra no campus ministrada por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, o fundador da ISKCON, ele começou a estudar a literatura filosófica de Bhakti Yoga. Em 1970, ele foi formalmente iniciado na tradição Gaudiya Vaishnava, e durante os 4 anos seguintes, ele atuou como presidente dos centros de Bhakti Yoga em Gainesville, Flórida e Houston, e deu palestras em vários campos universitários. Em 1974, a pedido de Prabhupada, abriu dezenas de centros de Bhakti Yoga na América Latina. Em mais de uma dúzia de países, organizou a principal editora de literatura espiritual indiana em espanhol e português. Ele também foi o primeiro ocidental da história a comentar e, junto com uma equipe, a concluir a tradução do clássico Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. Em 1991, voltou para a Universidade da Califórnia como estudante de religiões mundiais. E em 1996, concluiu seu PhD em sânscrito e estudos indianos na Universidade de Harvard. Enquanto completava sua educação em Harvard, ele estabeleceu precedência histórica com uma excelente nota abrangente de sânscrito. Então, desde 2000, HD Goswami viajou pelo mundo dando palestras em universidades proeminentes e conversando com vários líderes sociais, religiosos e políticos, ansiosos para aprofundar sua compreensão dos ensinos de Srila Prabhupada. Então, ele estabeleceu o Krishna West para ajudar a facilitar o alcance da ISKCON para o público ocidental. Para quem quer saber mais detalhes da história de Srila Charyadeva e também seus livros e seus trabalhos, entre no site hdgoswami.com e também no site do krishnawest.com.br, e lá tem todas as informações. Algum erro, Srila Charyadeva? Tudo certo com a biografia? Certo. Ouvi que tem um probleminha na transmissão. Não, acho que não é Brasil. Vamos ver aqui.
Mas já estava, né? Então, pronto. Nós estamos transmitindo em 4 canais simultaneamente. Então, no Facebook do Krishna Oeste Brasil, no YouTube do Krishna Oeste Brasil e nas mídias de Shilacharya Deva, do Facebook e do YouTube também, tá certo? Então, agora vamos começar. Shilacharya Deva, posso começar com as perguntas? O senhor gostaria de fazer uma introdução? Não, não, vou introduzir você. Vou falar de você agora. Não, já podemos fazer as perguntas. Tá certo. Então, a palestra de hoje, a entrevista, ela tem como propósito que o fundador do Krishna Oeste possa apresentar para a gente um pouco mais do que é esse projeto e vocês possam compreender alguns aspectos desse projeto de filosofia. Se vocês têm alguma pergunta, mandem aqui no chat que a gente passa no final para a Tia Deva responder. Então, Shilacharadeva, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que é o Krishna Oeste e, pessoalmente, como que o senhor foi inspirado a criar esse projeto. Sim, obrigado. O Krishna West é um projeto na ISKCON que tenta fazer o que cada religião bem-sucedida da história já fez. E bem-sucedida no sentido que as religiões novas, assim como os restaurantes novos, a grande maioria não conseguem sobreviver. E podemos estudar, através da história por milhares de anos, as religiões que conseguiram sobreviver, se espalhar e ter um impacto significativo na história do nosso planeta. Em todo caso, uma religião ou uma tradição espiritual oriunda de outra cultura, como no caso nosso, que essa cultura vem da Índia, quando chega em outra cultura, vamos dizer a cultura do Brasil, essa nova apresentação sobrevive e floresce unicamente se consegue manter a essência, o núcleo da sua tradição, mas ao mesmo tempo adaptar a si externamente, se adaptar à cultura nova. Então, por exemplo, o movimento Hare Krishna no Brasil poderá florescer, poderá ter um impacto significativo na vida espiritual e cultural do povo brasileiro unicamente se consegue manter a essência espiritual, porém botar num pacote que faz sentido ao público brasileiro na sua linguagem cultural. Assim como, por exemplo, quando eu resolvi abrir os primeiros centros da ISKCON no Brasil, porque é engraçado que eu, assim, comecei Krishna West, mas também eu tive a honra de começar o movimento ortodoxo, digamos, em 74, dezembro de 75, aqui no Brasil. E a primeira coisa que eu tentei fazer, seguindo as indicações de Prabhupada, era traduzir os nossos livros ao português. Porque seria absurdo, dentro do Brasil, e mais em 74 ou 75, tentar desenvolver movimento aqui com livros em outra língua, em inglês ou francês ou o que for. Então, assim mesmo, cada civilização, como a brasileira, tem tanto uma língua, digamos, como o português, mas também uma língua cultural. Uma língua cultural. E se a gente não pode apresentar esta grande sabedoria na língua cultural do Brasil, seria como apresentar livros em outra língua que não seja a língua deste país, português. Então, nesse sentido, o Krishna Web está tentando fazer o que cada movimento espiritual bem-sucedido já fez. E os que não fizeram não são famosos porque não conseguiram.
Ah, não dá para ouvir você? Agora o senhor está me ouvindo? Sim, sim. Quando não há essa adaptação, normalmente os movimentos religiosos, espirituais, eles tendem a morrer, né, com o tempo. Tem que? Sim. Pode repetir que os movimentos religiosos normalmente que? Eles acabam morrendo, desaparecendo, né? Sim, sim. Sim, porque, como eu disse, como restaurantes, né, a grande maioria não sobrevivem. Então, ahm, sim, podemos observar na história milhares de movimentos religiosos, espirituais, na cultura greco-romana, na cultura mesmo da Índia, das Américas, Europa, milhares que agora são esquecidas. Essas Sim. religiões, unicamente os eruditos mais, não sei, que mais gostam dessas coisas, conhecem. Ninguém mais conhece. Então, o movimento Hare Krishna, que tem uma mensagem tão importante, uma tradição tão ilustre, que é essencial apresentar esta cultura na linguagem cultural do Brasil, assim como na língua portuguesa do Brasil. Então, na verdade, deveria se adaptar a cada cultura, né? E não uma ideia de uma cultura hegemônica também. Primeiro, que é uma cultura que hoje vem de um país de terceiro mundo, a hegemonia é um sonho absurdo. Inclusive, quando nós estudamos dentro das ciências sociais, os fatores que permitam que, por exemplo, uma certa cultura ou país que tenha muita influência fora, e podemos medir e calcular influência cultural no mundo. Por exemplo, talvez o país que tem mais influência cultural no mundo em proporção ao tamanho do país é Inglaterra. Uhum. Harry Potter, Senhor dos Anéis e os Beatles, Rolling Stones, quer dizer, é um país só de população assim, talvez menos de 25% do Brasil. Mas a influência cultural no mundo é enorme. Isso para não falar dos Estados Unidos, por boa ou má fortuna, se esse país tem muita influência agora. Uhum. Com certeza. E tem outros países que sua influência cultural é quase zero, como a Rússia. Inclusive no Brasil, você diz a coisa ficou russa. Uhum. Então, a influência cultural, não falando de militar, mas a influência cultural da Rússia é quase zero. Então, assim mesmo, a Índia, podemos medir sua influência no mundo cultural e concluímos, dentro da ciência social, que a influência cultural da Índia tem alguma, mas não muita. Sim. E mesmo, por exemplo, a proliferação de yoga, mas os estudos mostram que o yoga cresce, por exemplo, na América do Norte, na medida em que mudam a técnica para se adaptar ao Ocidente. Por exemplo, o yoga, Hatha Yoga, asanas que ensinam nos Estados Unidos, que é muito popular, é muito mais atlético, muito mais assim, podemos dizer, corpo mesmo. E os estudos acadêmicos mostram que, apesar de que na Índia, Hatha Yoga estava sempre associado com espiritualidade, e no Ocidente isso não é o caso. Tiradeva, o senhor acha, qual o motivo que o senhor acha que tem essa diferença de influência cultural?
Por exemplo, o senhor citou a Rússia, citou a Inglaterra. O que faz com que haja essa influência cultural de impacto? Bom, primeiro, em termos gerais, a capacidade de gerar ou produzir uma linguagem cultural universal. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, eu acho que foi tão popular em Indonésia quanto em França, o vizinho de Inglaterra. Então, inclusive, toda a melhor arte pode ser, por exemplo, Beethoven. Em Japão, por exemplo, eles adoram a nona sinfonia de Beethoven. Eles fazem festivais dedicados só a essa sinfonia. Em Japão. E, por exemplo, os pianistas e outros artistas assim de música clássica de Japão até de China, de música ocidental, de Beethoven e Bach e Mozart. Alguns dos melhores artistas músicos são de Japão, China. Ou, por exemplo, tem o que se chama em inglês K-Rock, o rock que é de Coreia do Sul, né? Tem todo um gênero de música de rock. Então, mas em Coreia não tem assim bandas ou grupos que fazem música clássica da Índia. Então, tem vários motivos por isso. Um motivo será que a Índia, pelos últimos milhares de anos, pelo menos, eu diria, pelos últimos, vamos dizer, 1.500 anos, a Índia é um país muito autoabsorto. Por exemplo, no reino do grande imperador na Índia, Gupta, que nos primeiros séculos depois de Cristo, e houve muita influência cultural da Índia na Ásia do Sudeste, como, por exemplo, podemos observar nomes geográficos de sânscrito, como Singapur, aquela ilha Singapur é sânscrito, Singapura, a cidade dos leões. Ou, por exemplo, na Indonésia, tem muitos nomes como Sukarna, que são nomes sânscritos, um primeiro-ministro de Indonésia. E no centro de Jakarta, a capital de Indonésia, tem uma estátua, assim, um monumento grande, no centro, capital do país, de Krishna e Arjuna na quadriga, na carruagem. E também, por exemplo, a ilha mais grande de Indonésia chama-se Sumatra, que é sânscrito, que significa muito grande. Ou, por exemplo, o nome antigo de Tailândia, Siam. Siam, que é o nome de Krishna, Siam. Então, nomes geográficos, nomes de reis, dá para ver que sem violência, sem guerra, que a cultura da Índia, nos seus tempos assim, de ouro, essa cultura espalhou-se muito no mundo. Também 5.000 anos atrás houve muita influência, mas nos últimos, vamos dizer, 1.500 anos, porque 1.000 anos atrás a Índia foi vencido por invasões bárbaras, invasões assim demoníacas dos muçulmanos, que só queriam, eles disseram abertamente que a meta era destruir a cultura antiga da Índia. Então, por mais ou menos 700 anos, houve esse controle muçulmano na Índia. Depois foi substituído pelos ingleses, que queriam, como nada, modernizar a Índia. E modernizar, naquela época, significava ocidentalizar. Quer dizer, universidades, fábricas, trem, quer dizer, tudo que fosse ciência, academia. Então, a Índia agora tem independência por 76 anos. E a maioria desse tempo ficou muito pobre devido a certas políticas de Gandhi. Porque a visão de Gandhi era
que a Índia não devia participar na economia mundial, capitalismo e comércio global, e devia ser autossuficiente que num sentido foi uma ideia nobre, mas muito imprático, e a Índia ficou muito pobre, muito atrasada. Eu lembro que nos anos 70, mal você podia fazer uma telefonema na Índia. E quando conseguia, que não era a maioria das vezes, tinha que gritar, e nem telefones. Agora, então, nos últimos, talvez 20 anos, o que for, a Índia se virou assim para o mundo. Quer dizer, está participando, não só participando na economia mundial, mas talvez a economia que mais cresce no mundo agora. Está ficando um poder importante, um poder militar, científico. Assim que agora conseguiram mandar um satélite à Lua, o lado escuro dela. Então, a Índia agora está crescendo muito, mas a Índia está crescendo em importância estratégica, militar, política, econômica, científica, na medida em que abraçam cultura ocidental. Uhum, uhum. Então, por isso a ideia, mesmo aquela cultura tradicional da Índia, de dhoti, aquele túnico super simpático, os Hare Krishnas, e as mulheres assim com saris, isso não deu certo nem na Índia. Nem na Índia deu certo. E será que vai dar certo hoje em dia, 2023, no Brasil? Eu acho que uma proposta absurda. Não estou dizendo que a cultura era absurda, mas a ideia de, por exemplo, no Brasil, que é um país completamente ocidental, e a ideia de que a cultura tradicional na Índia, que nem funciona agora na Índia, e que é uma combinação de cultura hindu e muçulmana, não é assim, podemos falar sonhando, que é cultura védica, mas a parte externa, não assim a parte interna de espiritualidade, mas a parte externa de roupa, de música, a metade é muçulmana. Sim. A música clássica da Índia é muito parecida à música de Saudi Arábia, ou Iraque, é assim. Então, a ideia de, primeiro, a mitologia de que a cultura atual, cultura externa da Índia, e agora só nas vilinhas, porque você vai a Delhi, Mumbai, a, ou, Bangalore, ou Hyderabad, ou qualquer cidade de qualquer importância na Índia. Se você vai a qualquer universidade respeitada na Índia, você mal encontra uma pessoa com essa roupa. Você vai encontrar as pessoas no centro comercial, ar-condicionado. Então, a ideia de colonizar culturalmente o mundo ocidental com uma cultura muçulmana hindu que nem funciona na Índia agora. E fazer isso no Brasil, eu acho que pode ser um desejo sincero, mas extremamente ilusório. E por isso, Krishna West tem como meta de atualizar o movimento Hare Krishna, sem perder nada que seja de valor espiritual. Sim. Tem um fator importante que eu observo que o senhor estava falando agora, que é também o impacto que as colonizações tiveram, porque essa hegemonia também cultural, que o senhor falou que é absurdo falar sobre isso, mas, de certa forma, toda essa respeitabilidade por uma cultura inglesa, americana, isso também tem influência nos resultados históricos do Sim, colonialismo que... sim, mas todo o país do mundo é resultado de um processo de colonização. Por exemplo,
vamos dizer, na Índia. Sabemos que no passado antigo, a Índia era como a Europa, uma região cultural com talvez 20 países diferentes. O que agora é chamado Índia, eram 20 países. E alguns países colonizaram outros, Europa igual. Se você estuda, por exemplo, a história de Alemanha, 150 anos atrás, 160, era uma região com dezenas de principalidades, não era um país. Itália igual, dezenas de, como se diz em português, estado, cidade. E todo o país do mundo. Todo o país do mundo, Japão, se você estuda Itália como país é resultado de colonização romana. Porque os romanos começaram só como donos de uma cidade. E algumas fazendas em volta da cidade. Isso era Roma. Aí eles tomaram talvez um século, 100 anos, só para colonizar a Itália. Então, cada país do mundo mais grande do que que tem qualquer tamanho é resultado de colonização, de integrar culturas, de impor uma língua onde antes tinha 50. Isso é muito interessante porque faz a gente sair um pouco de uma zona de romantização em relação às Sim, coisas e respeitar a realidade, né? sim, podemos escolher, podemos ser politicamente corretos ou podemos ser inteligentes. Uhum. Por exemplo, vamos dizer México. Os aztecas colonizaram México e eram líderes horríveis. Só para dar um exemplo dos aztecas. Os toltecas governavam o que agora é a cidade de México, toda essa região central. Então, os aztecas, que naquela época eram bem mais fracos, queriam entrar e aproveitar assim o comércio, a riqueza, o poder. E os toltecas não aceitaram, porque sabiam que os aztecas eram brutos, bárbaros. Aí os aztecas saíram, e eu li isso num livro acadêmico da história de México, um livro escrito por um autor mexicano, um livro universitário dentro de México, não propaganda assim, americana. Então, os aztecas saíram, cresceram, ficaram mais fortes, e chega um ponto que os toltecas entenderam que tinham que negociar. Então, o rei dos toltecas ofereceu para o rei azteca sua filha, matrimônio, para fazer uma aliança. Então, os aztecas disseram que aceitaram, então o rei tolteca mandou sua filha, e o rei ia chegar, não sei, uma semana, 2 semanas para o casamento. Ele chegou e não enxergou sua filha. Cadê minha filha? Aí, de repente, um sacerdote azteca entra no palco fazendo, como se diz, dança de guerra, e vestido na pele da princesa tolteca. E eu acho que algo mais bárbaro que isso é difícil de imaginar. É muito chocante. Então, isso para não falar do costume super popular dos aztecas de fazer guerras só para colecionar vítimas e em cima das pirâmides, tirar o coração tão rapidamente que a vítima podia ver seu próprio coração batendo e oferecer um coração batendo ao Deus do Sol que eles adoraram. Então, os aztecas, por uma brutalidade que enjoa, colonizaram México. México era uma região com dezenas de nações. E essas outras nações ajudaram os espanhóis para se livrar
Astecas. Então, qual região do mundo? Podemos falar na região andina dos Incas. Qual país do mundo não é resultado de colonização? Isso é bom olhar por esse ângulo, porque hoje em dia o idealismo tomou tanto conta da perspectiva histórica que as pessoas têm, que é como se a gente fosse obrigado a escolher um lado para se estar. A gente vê isso em todo evento histórico e toda luta histórica, né? É como se existe o bom e o mal. E essa avaliação que pode ser vista através dos gunas, cultura em modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância, auxilia muito a enxergar mais as coisas como elas são e menos como um time de futebol, assim, a ser escolhido. E a sede mundial dessa bobagem são as universidades, onde tem as pessoas simultaneamente mais educadas e mais ignorantes do planeta. Uhum. Eu não estou justificando o colonialismo, não estou assim promovendo a conquista de outros povos. Estamos falando do mundo real. Quando na história do mundo uma comunidade, uma sociedade com poder de subjugar outra não fez isso. Uhum. O Brasil, se você realmente é contra a ideia de colonialismo, então o brasileiro tem que renunciar seu status como país. Mas isso vai levar a resultados ainda piores. Com certeza. Cada estado do Brasil é produto de colonização, isso para não falar do país. Uhum. Vou passar para a segunda pergunta, para a Sim. segunda temática. A senhora poderia falar um pouco para a gente quais são os princípios que preconiza a Bhakti Yoga? Como isso pode realmente auxiliar as pessoas a terem uma vida melhor, um estado de consciência melhor e uma cultura menos agressiva e Sim, vivente, de certa forma? sim, sim. Um, a palavra yoga é ligação, e mesmo o significado que a palavra religião, religar, religião significa religar. Então, observamos tanto na tradição sagrada da Índia quanto nas outras religiões uma compreensão de que todos os problemas da vida se devem a que ficamos desligados da fonte da nossa existência. Por exemplo, se você tem um abajur na sua escrivania e de repente apaga a luz, então a conexão, Uhum. perdeu a conexão. Assim mesmo, o propósito da vida, segundo todos os sábios de todas as culturas, é que temos que nos religar à fonte da nossa existência, porque quando se corta essa ligação, se apaga a luz. Uhum. Estamos vendo uma sociedade mundial extremamente não iluminada, porque se cortou. Agora, eu acho que é uma pergunta, só pergunta, estou levantando como pergunta, se o conceito de sociedade secular vai sobreviver. Porque estamos vendo, tanto no Brasil, Estados Unidos, brigas a nível assim, nacional e guerras no mundo. Então, a pergunta é, podemos dizer, sociológica e filosófica, Uhum. não assim sectária. Se é possível manter unida uma sociedade de certo tamanho, não assim uma vila que é uma família estendida ou algo assim, que tem esse. Ah, um momentinho. Palavra em português, estou enferrujado. Ah, cola. A Uhum. cola assim de. What's that? Um momentinho. Ah, cadê? Você ainda está lá? Perdi.
Estou tentando achar. Você está lá? Sim. Ah, tá bom. Então, a cola, por exemplo, em uma família, mesmo família estendida, tem a cola de apego familiar. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmãs, primos, primas, filhos, netos, sobrinhos. Então, esse apego familiar é a cola que mantém unida. Ou, por exemplo, mesmo comunidade, porque uma comunidade, por definição sociológica, não pode ser muito grande. Porque uma comunidade é exatamente um grupo de seres humanos vivendo juntos, que se conhecem, que se enxergam, se conhecem, então todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Aí, esse fato que todo mundo está monitorando todo mundo cria uma certa união, uma certa como cultura. Conexão com as pessoas, né? Sim, mas o termo sociedade, por definição, significa um grupo tão grande que as pessoas não são ligadas por laços familiares e nem por assim por viver juntos num lugar reduzido e por que todo mundo veja todo mundo todo dia, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Aí essa pressão da comunidade, da vila. Mas sociedade exatamente aquela entidade que não tem isso. Então, a pergunta, qual é a cola que mantém a sociedade unida? Então, é interessante. Na grande maioria de sociedades que já existiram na história do mundo, a cola foi uma tradição sagrada. Agora, esse experimento, essa ideia de que podemos colar todo mundo, podemos unir, manter unidos todos os cidadãos, sem um objetivo comum e sagrado. Então, essa ideia é nova. E esse experimento, assim, primeiro da Revolução Americana, depois francesa, e depois, em 1848, houve muitas revoluções em toda parte da Europa, inclusive a revolução que você vê nessa grande novela, Os Miseráveis. Uhum. E essa revolução nas ruas de Paris não é a revolução de 1790, não sei o quê, é de 1848. Uhum. Então, com isso, mais ou menos recentemente, em termos históricos, muito recentemente, se estabeleceu no mundo uma série de nações seculares, democracia secular. Agora, ou como se diz em português, sim, o veredito, a história, não o veredito dos assim, pessoas politicamente corretas ou os conservadores que mais gritam, mas o veredito, porque a história vai ter a palavra final, não qualquer palhaço político de hoje, mas a história vai dar o veredito. E até agora, o veredito é um pouco confuso, quer dizer, não está claro que uma democracia secular vai sobreviver como a forma principal de organização política e social no mundo. Eu não estou dizendo que devia ser ou não devia ser, simplesmente estou falando como observador assim, da história. A Então, história é o resultado, né? quê? A história é o resultado, né? Real. Sim. Então, eu acho que eu agora vou dar minha opinião. Todo mundo agora vai me odiar, mas eu acho que certamente queremos liberdade espiritual religiosa. Sociedades fanáticas não são práticas. Então, falando de. Então, na Índia,
Na Índia temos um modelo de liberdade séria de cultos, de religiões, muita liberdade, muitas diferentes religiões, porém uma cultura sagrada. Então, temos que ver se o Ocidente tem a maturidade cultural de ressacralizar a vida humana sem cair no fanatismo e a opressão em nome da religião. Uhum. Então, eu acho que então Krishna West tem tudo a ver com isso, porque estamos... Que é o trauma de todo mundo, né? Mas Krishna West, em geral, em consciência de Krishna, estamos propondo um modelo que já funcionou na Índia, liberdade de religião, porém, uma cultura sagrada. É isso mesmo. Muito bem, muito obrigada. Eu gostaria de avisar a todos que tivemos um problema no início da transmissão do YouTube do Krishna West Brasil, porém já está sendo transmitido lá, já faz um tempinho, tá? Para quem migrou para o Facebook, pode voltar para lá caso ache que é melhor, tá bom? Só para avisar. Ou pode migrar para, talvez, Portugal. Tiaradeva, o senhor pode falar um pouquinho sobre as principais diferenças e similitudes, assim, do conceito de Deus que temos no Ocidente, que é uma herança da tradição judaico-cristã, né? E do conceito de Deus que a gente encontra em Bhakti Yoga? Eu acho que não é muito diferente. Obviamente tem diferentes candidatos, vamos dizer, mas se aceitamos a ideia de que existe um Deus, o filósofo, teólogo Anselmo viveu assim mais ou menos 1000 anos atrás em Inglaterra. Acho que era italiano, mas ou algo assim, mas foi para a Inglaterra. Ele Saint Anselm. É italiano, né? Sim, agora Google está me dando um restaurante chamado Saint Anselm. São, às vezes, Google é Longo do nome, né? bem idiota. Então, ele nasceu em 1033, em Burgundy, parte do Império Romano, Sagrado Império Romano. Morreu na Inglaterra, onde passou muito tempo. E ele deu o que se chama já por 1000 anos, o argumento ontológico para comprovar a existência de Deus. E sem entrar em todos os detalhes do argumento. Mas, basicamente, ele disse que Deus é aquele ser de quem ninguém pode imaginar um ser superior. Então, agora, eu quero me focar assim, num aspecto do argumento, que podemos falar por horas sobre esse argumento, mas o argumento básico, que também é um argumento que encontramos num livro escrito por Rupa Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, que se Deus é infinitamente glorioso, o conceito de Deus, o conceito mais glorioso de Deus, está mais perto da verdade. Então, assim, um Deus que tortura pessoas basicamente inocentes, pessoas que cometeram talvez um pequeno erro teológico, e por isso você será torturado eternamente, isso é muito pior que qualquer governo militar. Quer dizer, se isso fosse verdade, Deus seria o pior sociopata do universo. Uhum. Então, e um Deus que... Quem é Deus? Quem é Deus? Porque, assim, é como dizer, por exemplo, o presidente do Brasil. É um posto, é uma categoria constitucional, política. Mas, em qualquer momento, uma pessoa específica é o presidente. Então, Deus é um título, é um posto.
Agora a pergunta é quem ocupa essa posição? E essa informação encontramos em Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Assim que o movimento Hare Krishna e Krishna não são para derrotar ou denunciar outras religiões, mas sim para completá-las. Inclusive, essa perspectiva, algumas perspectivas teológicas, né, como essa do inferno eterno ou do céu eterno, elas geram consequências psicológicas, sociais muito tensas. Até recentemente eu estava olhando uma Eu ONG. diria demoníacas. Por exemplo, se é eu vou dar uma lógica simples. Se fosse o caso que uma pessoa que abraça uma doutrina falsa sobre Deus irá ao inferno eternamente. Que isso é falta de compaixão infinita da parte de Deus, porque só castigo eterno pode revelar crueldade infinita. Porque se a crueldade termina em certo momento não infinita, então a ideia de Deus como um ser infinitamente cruel. Mas vamos dizer, se fosse o caso que sim, se você não entra na única igreja real, você será castigado nas formas mais cruéis eternamente. E se tem um pregador falso, e todo mundo que segue esse pregador falso será castigado eternamente por Deus, então você tem um dever moral absoluto de matar esse pregador falso. Ou pelo menos colocá-lo numa situação que nunca mais pode pregar. Assim como, por exemplo, vamos imaginar um caso com tragicamente com agora que um adolescente começa a dar tiros num colégio, matando assim outros alunos, professores, e chega a polícia. E alguém diz, não, ele é só um adolescente, ele não sabe que eu estou... Sim, mas está matando gente. Então, não importa a idade da pessoa, a polícia o abaixa. Então, assim mesmo, se fosse verdade que qualquer pregador que não seja da única igreja real, que qualquer outro pregador estava levando pessoas para castigo eterno, seria o dever do governo matar essa pessoa. Então, essa filosofia absurda e até demoníaca do castigo eterno, no sentido de lógica interna, justifica e, além de justificar, exige que o governo mate essas pessoas. E mate qualquer outra pessoa que está seguindo isso e que é capaz de passar para outra pessoa. É o dever, logicamente, se você parte da premissa desse castigo demoníaco. Então, por isso, por muitos motivos, eu acho fácil demais imaginar um conceito de Deus superior ao conceito que Anselmo, de boa vontade, suponho, falava. E se aceitando a definição de Anselmo, de que Deus é esse ser de quem ninguém pode imaginar um ser superior, eu acho que o conceito de Anselmo não é um candidato forte. Pela falta de conhecimento detalhado e pela atribuição a Deus de atividades demoníacas. Inclusive, é muito interessante que houve um grupo chamado os... qual o nome? Um grupo que
começou em Pérsia e, como chama ele? Augustino pertencia a esse grupo por muitos anos antes de se tornar cristão. Maniqueísmo, ou algo assim, não sei como dizer em português. Maniqueísmo. Sim, vendo a Igreja Católica, esse Mani concluiu que sim, existe um diabo, mas o diabo é o Deus da Bíblia. E que? Eu lembro quando, agora eu estava recordando quando o senhor trouxe essa questão do maniqueísmo numa aula para a Ecovila Govardhana do primeiro verso do Srimad Bhagavatam, foi muito interessante relacionar essas duas temáticas. É. O senhor citou Os Miseráveis, de Victor Hugo, e a gente encontra um pouco disso também na história dos Miseráveis com o personagem principal que seria condenado gravemente por roubar um pedaço de pão e a obsessão por condená-lo e não dar uma outra chance e a perspectiva de caráter avaliada ali dentro. É bem Sim, interessante também, porque a gente encontra na nossa sociedade isso, né? sim, Jean Valjean. Já vamos. E ele roubou pão porque sua família estava com fome. Sim. Ele tinha uma depressão econômica. Em outra ocasião, podemos dedicar uma sessão só a esse livro, Os Miseráveis, que É tem uma muito bom. mensagem muito consciente de Krishna. É, com certeza. É um dos meus livros preferidos, então o senhor citou, eu fiquei bem feliz. Inclusive, sobre esse assunto, tem um livro que virou um filme recente, é bem recente, que é chamado O Milagre, e ele aborda as consequências psicológicas do fanatismo religioso, bem por esse viés que a Tia Deva está citando. Recomendo bastante, assim, porque é bem atual e está falando justamente disso. É um pouco pesado, mas é relevante. A próxima pergunta, Shila Tia Deva, eu queria entender um pouco sobre como que nós projetamos, às vezes, uma noção que a gente encontra hoje em dia, que é assim, se você aceita Jesus, você está salvo. E como que a gente projeta essa compreensão dentro do processo de Bhakti Yoga? Se você aceita Krishna como Deus, você está salvo. Uma vez eu vi Srila Prabhupada falando que o Vaishnava é aquele que aceita Vishnu ou Krishna como Deus, mas a gente sabe que uma pessoa deveria se preocupar com a sua própria purificação para a sua ascensão espiritual. Então, como que fica isso hoje em dia? Primeiro que essa ideia foi uma deturpação da mensagem de Jesus, obviamente. Todos os eruditos que estudam os primeiros séculos do cristianismo entendem que o Paulo fez uma mudança radical no movimento. Ele tomou a igreja por vários motivos. É por isso que mais ou menos a metade dos livros do Novo Testamento, a metade dos livros são escritos por Paulo ou pelos seus seguidores. Ele tomou a igreja. Ele tomou o movimento de Jesus. E alguns fatos interessantes e o que estou falando agora é o que você iria aprender em qualquer boa universidade se você fizesse um curso sobre o primeiro século do movimento de Jesus. Que em todos os livros de Paulo, suas cartas, né? Cartas longas, em todos os livros de Paulo, quase não existe informação sobre a vida de Jesus. Sabemos só que ele nasceu em Nazaré, ou em outros evangelhos, em outro lugar, mas que ele nasceu em Nazaré e que ele foi crucificado e a sua morte nos libera de nossos pecados. Eu menciono isso porque não existe nenhuma evidência que Paulo, que tomou o movimento de Jesus, sabia, nem que seja um pouco, sobre a vida de Jesus. A gente não tem evidência que Paulo fosse
familiarizado com a vida de Jesus, porque nunca cita as palavras de... Os livros de Paulo não são... os livros de Paulo não explicam a vida de Jesus, o que Jesus pregava, não. Só a interpretação de Paulo. Então, nas mãos de Paulo, o fator importante não é a vida de Jesus, que ele nunca descreve, e talvez nem conhecia muito bem. O fato importante é a morte de Jesus. Então, você nem precisa saber da vida de Jesus, com tal que você entenda o significado soteriológico para a sua salvação da morte de Jesus. E a ideia de que alguém morreu para liberar você dos pecados é absurdo, na minha opinião. Não quero ofender ninguém, não estou dizendo que Jesus é absurdo, que todos santos cristãos são absurdos. Estou falando de uma ideia. Porque uma pessoa comete pecados por estar num estado baixo de consciência. Então, o importante não é simplesmente de se livrar de um castigo, mas de elevar sua consciência. Por exemplo, um assassino que será assim matado pelo Estado e de repente é perdoado, mas ainda tem a mesma consciência assassina. O simples perdão não transforma a consciência. E o propósito do castigo não é de castigo. Olha como eles criaram uma bagunça teológica. Se você acredita que quem não é salvo será castigado eternamente, então a única coisa importante é não ser condenado. Então, ele foi salvo por... Como? Se você não está em consciência elevada, você não foi salvo. E você não é digno de estar na presença de Deus. E se você se elevou sua consciência, Deus mesmo te perdoa. Assim que, por exemplo, Jesus, antes de morrer, quando ainda pregava, ele perdoou uma mulher, acho que cometeu, como se diz em português, adultério. E ele disse que vai e não peque de novo, assim que ele salvou ela dos pecados sem morrer. Não teve que morrer para perdoá-la. Inclusive, as acusações apresentadas a, como se diz, Piloto, o governador de Israel, talvez a acusação principal foi que Jesus dizia que ele perdoava pecados, não morrendo, sem uma gota de sangue. Simplesmente como representante de Deus, perdoava pecados de pessoas que determinadas a não pecar mais. Assim que criou-se toda uma teologia e pobre Jesus, né, de ter representantes assim. Tiradeva, é possível uma compreensão universal no mundo? E como que isso pode respeitar a variedade cultural que a gente encontra hoje em dia? Acho que isso é uma preocupação que as pessoas têm bastante hoje em dia. Até certo ponto. Por exemplo, mesmo dentro do movimento Hare Krishna, tem pessoas que são muito eruditas, tem pessoas que são muito simples. Tem pessoas que são neurologicamente fanáticas. Programadas assim. Programação neurológica. Nasceram fanáticos. E tem pessoas que são abertas. Então, qualquer população humana que atinge certo número, quantidade, terá, como se diz, aquela variedade de tipos neurológicos.
E assim, isso para não falar de pessoas que são atraídas. Krishna explica em Bhagavad Gita, pessoas são atraídas a diferentes religiões, até certo ponto, porque nasceram naquela região, então pertencer a certa igreja simplesmente mostra fidelidade à família, entende? Uhum, uhum, Pessoas que escolhem independentemente de uma religião, e também isso tem tudo a ver com o estado psicológico da pessoa. Por exemplo, tem um ator que antes era famoso, Mel Gibson, uhum, e ele admitiu que ele se converteu numa. É uma igreja que eles se chamam católica, não é a igreja vaticana, mas assim, uma coisa que se separou, e que o que atraiu ele, o que ele achou assim, o máximo foi o sofrimento de Jesus, o sangue, isso que atraiu ele. E ele fez um filme famoso sobre Jesus, que é tão violento. Sabe que tem diferentes tipos de violência no cinema. Tem um tipo de violência que tem uma certa distância, não tem muito sangue. Hollywood tem técnicas para mostrar violência, mas sem deixar muita gente enjoada. uhum. Mas ele não. Então, a pessoa super atraída a sangue, violência, é que ele quer uma religião cheia de violência e sangue. E as pessoas, tem pessoas que neurologicamente são fanáticas, que querem acreditar que nós somos salvos e o resto perdidos. Sim. Até tem devotos assim de Krishna, que tem um conceito muito, não é a maioria, mas tem um conceito negativo de não só de outras religiões, mas de devotos de Krishna que não são tão fanáticos como eles. É, Nossa. É, é um sectarismo instalado muito forte, né? Eu observo que mesmo para o Krishna West, para a gente compreender, é necessário fazer uma correlação entre expansão da consciência, elevação da consciência que o senhor estava falando na questão anterior sobre Jesus e tudo mais, e ligar isso à ideia de purificação, porque senão a purificação fica num plano completamente ritualístico e dentro de um padrão psicológico vicioso, e não a compreensão da purificação como uma expansão dos conceitos que a gente carrega em relação a fanatismo, sectarismo e comportamento, né? é isso aí. Falou e disse. Então, diríamos que a nossa teologia antiga é a teologia mais avançada, mas em termos de pessoas abertas, fanáticas, são tipos psicológicos. E toda religião do mundo, se tem um número mínimo de seguidores, vai exibir, vai mostrar essa curva de campana, os tipos psicológicos. Vai ter muitas pessoas razoáveis, boas, mas vai ter extremistas, Sim. fanáticos. É impossível criar uma sociedade humana sem ter essa distribuição neurológica. Vou trazer mais uma pergunta aqui, antes de passar para os comentários, que eu já vi que tem algumas perguntas para trazer, do pessoal do YouTube e do Facebook também. Mas, Tiaradeva, a internet, ela é bastante sintomática e é um assunto que está muito em alta hoje em dia. E o que a gente encontra bastante na internet é a ideia de estar se formando um conceito de autorrealização conectado fortemente ao desenvolvimento financeiro, à ideia de marketing. Então, uma pessoa autorrealizada é aquela pessoa que está bem financeiramente e que consegue vender o seu peixe muito bem, porque isso é sucesso, e isso está sendo ligado à saúde mental também, então está meio uma bagunça de conceito de autorrealização. O senhor tem observado isso? O que o senhor acha disso? Até uns que ver se a humanidade vai sobreviver à internet.
Ah, na história do mundo sempre tinha pessoas de motivos egoístas e escondidos que gritavam na praça. E agora tem uma praça digital, dá para gritar para o planeta inteiro. Assim que o mundo, como sabemos, está numa condição precária. Porque inclusive agora houve a. Podemos observar, por exemplo, com a reforma protestante, a democratização da interpretação bíblica. Depois, já que a igreja estava em cima da sociedade, isso passou a democratizar o sistema político, como em França, como nos Estados Unidos. E depois, com o capitalismo, a democratização da riqueza. Porque se observamos na Europa, por exemplo, séculos atrás, antes da Revolução Industrial, a Revolução Industrial simplesmente foi a ciência aplicada, a Revolução Científica. Então, porque a economia tradicional estava baseada na terra, que os nobres, mais ou menos, eram donos da terra. E, por exemplo, os baixas, os fazendeiros alugavam terra dos nobres. Os outros simplesmente trabalhavam. Então, a ideia de mobilidade para cima, por que não? Porque tinha uma quantidade finita de terra e só pessoas de certa classe podiam ser donos de terra. Então, a Revolução Industrial e o capitalismo foi uma revolução da esquerda extrema. É interessante, né? Foi a revolução capitalista porque foi uma revolução que pessoas não... Hã? É irônico, né? É, que as pessoas não nobres podiam acumular riqueza. Inclusive, para proteger esse novo direito de acumular riqueza das pessoas comuns, eles usaram seu dinheiro para comprar os governos, para passar leis que os nobres não podiam ser donos de fábricas. Outra agenda super esquerdista foi nacionalismo. Porque o movimento de nacionalismo se opunha ao direito divino de monarcas e recolocava o poder político supremo na nação, no Estado, num Estado constitucional. Então, a ideia de que o povo de um país, o povo brasileiro, o povo canadense, o povo mexicano, o povo alemão, a ideia de que, em última instância, o poder legítimo do país se encontra no povo. Isso foi diretamente contra o direito divino de monarcas, mas impossível estabelecer essa nova filosofia se não existe uma nação definida. Você não pode falar do poder que pertence ao povo da nação se não existe a nação. Então, o nacionalismo foi uma precondição para transferir poder político para o povo. Há um momentinho, eu vou... Sem problemas. Hello?
Só um momentinho, pessoal, vamos esperar enquanto a Tia Deva volta. Quem tem as perguntas, agora é um momento de enviar, que a gente vai colocar aqui na tela na sequência, para que a Tia Deva possa responder. História, né? Interessante. Então, eu tenho mais como 10 minutos, porque estão chamando que... Bom, para uma coisa cômica, mas do hotel. Então, tem perguntas? Sim, vamos passar para as perguntas, então. Sim. Aqui, temos uma lista de perguntas. Sim. Vamos sortear aqui. Deve haver um comprometimento do movimento recreativo com a sociedade em assuntos seculares? Não. Os dentistas não são responsáveis por consertar carros. E numa sociedade avançada tem divisão de trabalho. Assunto, ou podemos participar, mas só para fazer um amendamento, como se diz em português? Emendar? Emendar, se é o que disse. Podemos participar em movimentos sociais, porém com nossa filosofia. Com a filosofia social dada por Deus, não dada por um idiota como Marx. Que sua filosofia produziu o pior genocídio da história humana. Mas isso não importa. Então, sim, podemos participar, mas com nossos recursos. Não assim, nos materializando devido a nossa paixão material, mas sim iluminando o povo, explicando como organizar melhor a sociedade. Sim. Então, a próxima é do Mantra Chaitanya. Que o fator tempo possa ajudar Krishna West como... Eu acho que vamos fazer o nosso melhor. E os fatores, Krishna vai decidir. Eu acho que, sim, o fator tempo, quer dizer, o rumo assim, do mundo está favorecendo o Krishna West. E agora nos Estados Unidos, mais ou menos, a grande maioria dos outros ocidentais entendem a importância disso. Aqui tem mais uma pergunta do Ed. Que boa tecnologia que posso ver a pergunta, isso é bacana. É legal, né? Poderia explanar mais sobre a questão do monarca e o poder divino? Sim, isso é o sistema védico. Que, por exemplo, Yudhishthira Maharaj representava Krishna. E assim, existe um padrão universal e objetivo sobre justiça e sobre os deveres de cada cidadão. Existe poder divino. Agora, eles eliminaram no Ocidente o poder divino porque era poder fanático. Poder fanático, mas um poder divino não fanático é necessário, senão, sem um alicerce sagrado, como pode sobreviver uma sociedade? Sim. Numa carta, Srila Prabhupada disse a um discípulo que Argentum descende de Arjuna e que é uma terra de guerreiros. Não exatamente. Não quero ofender nossos amigos argentinos, mas a palavra Argentum vem da palavra, acho que latim por prata. Inclusive esse rio de la Plata, que infelizmente nunca produziu plata, mas assim, vem disso, eu acho. Religar da norma laica educacional brasileira fala-se de autoconhecimento, autogestão, resiliência, felicidade, espiritualidade científica e condição para a manutenção de tudo. Ainda bem, Sridhar Mudam, sim. Eu acho positivo. Agora, só falta dar uma definição certa desses termos nobres. Exatamente.
Os outros são mais comentários, Shotiradeva, e como tem muitos, acho que não vai ter como colocar todos. Ah, teve um último novo agora aqui, vou colocar na tela. Salomão, o governo, era também poder divino. Salomão de Israel, filho de Davi, né? Sim. Sim, era um governo sagrado. O comportamento não era sempre consistente, mas sim, o secularismo é algo muito novo. Em 5, 6, 7, 8 milênios de civilização humana ou mais, o secularismo tem como 250 anos. Então, capacidade, uma necessidade muito secular sobreviver é uma questão ainda não resolvida pela história. A gente vê em muitas culturas tradicionais esse mesmo padrão, né? Da monarquia divina. Né? Aqui, esse é em duas partes. Os hábitos e costumes culturais de uma sociedade revelam seus valores e princípios, e assim é parte fundamental para a assimilação e aprendizado de vários significados ontológicos. Essa é essa continuação. Como eleger quais costumes são apropriados para... O que Krishna ensina? Como eleger dando atenção à Bhagavad Gita. Em Bhagavad Gita, Krishna não diz que você deve usar calças, você deve usar um dhoti, não. Krishna fala de roupa, comida, de tudo em bondade. Então, por exemplo, ironicamente, uma grande parte do prasadam oferecido às deidades em templos Hare Krishna não é saudável, e por isso, segundo Krishna, não está em bondade. Uhum. Então, comida, roupa, se você se veste assim, em forma apropriada, modesta, limpa, é isso aí. Krishna fala de qualidades, não de detalhes étnicos. E escolhemos aspectos culturais que sejam confortáveis, acessíveis para o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, em bondade. Acharya Devan, uma última coisa. Eu recebi no privado, antes da live, mais de uma vez uma mesma pergunta, então acho que, como é de mais de uma pessoa, seria interessante trazer ela aqui. Pergunta se precisa de templos ou para o Krishna West funcionar. É necessário que haja templos? Seria bom. Eu gostaria, se fosse bem feito, apropriado, eu acho que seria muito bom. Então, muito obrigada, Tiaradeva, pela sua participação e ficamos muito felizes de poder escutá-lo mais uma vez, suas respostas ricas e a participação de todos também. Fiquei com um desejo compartilhar aqui uma, vai que, né? De fazer um 0800 Krishna West, eventualmente com o senhor, para a resposta de perguntas, porque as pessoas mandam muitas perguntas, eu não consegui contemplar todas que eu recebi no Talvez, trabalho também. talvez a próxima vez podemos nos dedicar às perguntas. De repente, só as perguntas que as pessoas enviam, pode ser periódico, se o Sim, senhor achar podemos convidar interessante. perguntas e vamos dar preços razoáveis, né? Competitivos. Depende do tamanho da pergunta, né? Você tem que pesquisar quanto os outros gurus cobram, né? Pela pergunta. O valor comercial, né? Vamos competir. Tem uma última aqui. Posso colocar? A influência britânica modificou o ato de refletir o Varnashram? Isso é para a próxima vez. Pronto. Pergunta interessante, mas quando os ingleses chegaram, o Varnashram na Índia já era um desastre. Já era um desastre. E talvez a próxima vez possa explicar mais com detalhes. Eu vou salvar a sua pergunta, Mantra Chaitanya, que numa próxima vez eu trago ela novamente. A Tia Deva fala mais sobre ela também. Então, muito obrigado a você. Me sinto muito afortunado que você está fazendo esse serviço e faz muito bem. E, obrigado e até a próxima.
Muito obrigada, Shilacharadev. Uma boa noite para o senhor, boa noite para todos. Acompanhe as nossas redes sociais para saber da nossa programação. Boa noite. Hare Krishna.